Olá, bem-vindos para a nossa live de quarta-feira. Olá, sejam bem-vindos. Guardar um pouquinho o pessoal entrar, que hoje a gente vai falar de um assunto que talvez pareça que não tem relação, mas que tem uma relação super íntima. E eu trouxe esse assunto para a live em função de alguns pacientes que eu atendi e que eu observei, na verdade, alguns componentes ligados ao zumbido. Então, eu tenho atendido alguns pacientes de zumbido que têm me chamado bastante atenção. Oi, Célia! Tem me chamado muita atenção nos pacientes de zumbido comportamentos de culpa, que era uma coisa que até então a gente não linkava muito, a gente não vê muito artigo científico falando disso. O medo, sim, o medo a gente sabe que tem uma ligação muito íntima com o zumbido, que ele desperta inclusive áreas corticais, áreas do cérebro que são relacionadas ao medo, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse medo hoje. Oi, minha amada Carolzinha. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para poder entender quais são os mecanismos e como isso se alimenta. Então, para começo de conversa, vamos lá para os princípios, para os primórdios do zumbido. Então, o zumbido é um som que a gente percebe e que ele não vem de fora. Então, é um som que só... existe um zumbido que é o objetivo e que assim a gente consegue perceber. Normalmente esse é um zumbido que o médico consegue ouvir, ou que a fono, ou né, consegue ouvir, um familiar, enfim, que a gente põe a orelha aqui do lado e consegue perceber. Normalmente esse zumbido objetivo, ele tem alguns fatores clínicos diferentes desse zumbido, que é o mais comum, que a gente chama de subjetivo, que é o zumbido que a gente não consegue ouvir. Que se a pessoa disser, você tá ouvindo esse negocinho aqui? Não tô. Então para aqui do meu lado, da minha orelha, vamos ver se você percebe, você não vai ouvir. Esse a gente chama de zumbido subjetivo. Ele é o mais comum. Ele é o que a gente observa mais e, claro, que recebe mais no consultório, porque o tratamento dele é um tratamento diferente desse zumbido objetivo que a gente consegue ouvir. Normalmente os zumbidos objetivos eles estão ligados a questões vasculares, né? Ali da questão da corrente sanguínea ali dentro da orelha, normalmente. Então, ambos precisam ser avaliados por um médico otorrino antes de qualquer coisa, e aí sim proceder com os devidos tratamentos que forem necessários ou que forem indicados para cada caso, tá? No caso, nós vamos falar do zumbido subjetivo, que é esse que a gente recebe muito no consultório, que é esse que a gente não consegue ouvir. A gente tem exames que são capazes de mensurar, de como que dar uma cara, dar um rosto para esse zumbido, que são exames subjetivos também. O que quer dizer isso, que é subjetivo? Que o paciente precisa ir guiando o fonoaudiólogo, chama acufenometria, né, que é um exame onde a gente é guiado pelo paciente para tentar encontrar um som mais próximo, mais parecido com o zumbido do paciente, ou com os zumbidos, a gente pode ter mais de um, do paciente, e com o volume, né, com a intensidade desse som, para a gente ter aí uma medida de como é que essa pessoa percebe esse som. Então a gente consegue formas de mais ou menos enxergar, ver este zumbido por meio desse exame que chama acufenometria. É um exame subjetivo, volto a dizer, então não tem nada que eu consiga ir lá e dizer, tô ouvindo, é isso que você tá ouvindo, sei. Não vai ter isso, tá? No caso do zumbido subjetivo, o exame, a acufenometria, ele é um exame subjetivo, mas dá uma margem, dá um guia aí pra gente poder enxergar um pouquinho, ter uma noção de como é que é o zumbido desse paciente. E o zumbido, ele pode ter diversas causas, desde causas emocionais, e a gente vai falar um pouquinho, porque hoje a gente vai falar de medo e culpa, que são questões que estão ligadas ao nosso sistema límbico, não só, ao nosso físico, à nossa atenção, né? Então vão ter outras áreas do cérebro aí participando intensamente da percepção
desses sentimentos e da percepção do zumbido junto, mas a gente pode ter ali causas emocionais envolvidas, a gente pode ter causas alimentares, então uma alimentação errada pode sim interferir no zumbido. A gente pode ter causas metabólicas, então quando a gente tem alteração do colesterol, né, quando a gente tem alteração da glicose, são coisas que a gente sabe que interferem diretamente na percepção do zumbido. Também podem estar envolvidas aí na percepção do zumbido. A gente pode ter causas musculares, e aí vai desde a articulação temporomandibular até a região cervical, né, a região aqui das costas, porque isso pode, né, na contratura ou na modificação aí dessa musculatura intensificar ou gerar o zumbido. Então a gente tem diversas causas medicamentosas, alguns medicamentos provocam zumbido. O sono, então noites mal dormidas é um fator que, se você tem zumbido, você deve perceber. Boa parte dos pacientes relatam, né, que em noites mal dormidas a tendência ao zumbido ficar mais forte no outro dia. Então tem vários fatores que são fatores geradores do zumbido. E o zumbido, como qualquer outro som que é gerado ou que é processado lá na minha via auditiva, lá dentro do meu cérebro, ele vai contar com uma participação do sistema límbico na hora de classificar o som. Então, os sons entram, ou são gerados, todos os sons, tá? Isso não é privilégio do zumbido. A gente vai ter esses sons, eles vão ativar áreas do sistema límbico que vão classificar esse som como um som importante, um som incômodo, um som que me gera irritação, um som que eu amo. Isso vale para outros órgãos sensoriais. Então, cheiro, nossa, o cheiro do bolo que me lembra um momento muito delicioso da minha vida, um perfume que lembra alguém, o coração bate forte, né? Ou a imagem de alguma coisa, uma coisa bonita, uma flor, para quem tem gosta desse tipo de beleza visual, também ativa esse sistema límbico, que é o sistema emocional, e ele vai lá e classifica essas informações. E eu tenho classificado determinadas informações que são diferentes das suas, porque você viveu coisas diferentes do que eu vivi ao longo da minha vida, né? Eu não sei o cheiro do bolo que mexe com você, eu sei o cheiro do bolo que mexe comigo, né? O cheiro da comida que mexe comigo. E isso vale para sons. Então tem sons que eu amo, tem sons que eu detesto, porque todo som que entra lá na minha via auditiva, ele vai ativar esse sistema límbico que vai classificar, que vai ajudar a filtrar e a definir se esse som é um som importante, e sendo importante, então a minha atenção vai para esse som, e eu vou prestar atenção, eu vou ouvir, vou me concentrar nesse som, ou se esse som é um som que não é importante, tá? Quando eu falo de som importante, vale para sons bons e ruins. Se vocês perceberem, sons não só bons, sons ruins também prendem a nossa atenção, né? Se o vizinho tá lá com uma música que a gente odeia, a gente diz, caraca, sério que ele vai deixar essa música rodando aqui? Que ódio! Ativa inclusive o nosso emocional e ativa a nossa atenção, né? Quando tem alguns sons que não vão ativar a nossa atenção em absolutamente nada. Então tem sons que a gente chamaria de sons neutros. Que são sons neutros? Que se eles estão ali ou não estão, não fedem nem cheiram, não chamam a nossa atenção. Eu costumo usar sempre a comparação no consultório, eu uso o ar-condicionado, eu falo, o barulho do ar-condicionado tá aqui o dia inteiro, e eu sou capaz de atender o dia inteiro e não perceber esse som. Não quer dizer que eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo, tanto é que quando eu paro e presto atenção, ele está ali. Mas ele é lido pela minha via auditiva, que consulta o meu sistema emocional e vai lá e diz, esse som não é importante para você não é nem, muito bom, e aí prende a minha atenção, nem ruim, que prenda a minha atenção, ele não fede nem cheira, ou seja, pano de fundo. E aí ele vai ser, então, retirado da minha atenção. Para quê? Para que eu possa dar atenção para estímulos que são mais importantes, mais significativos para mim. O sistema límbico, ele é o nosso sistema emocional. Então, o que isso quer dizer?
que o nosso sistema emocional ele é ativado 100% do tempo para 100% das informações que vêm dos meus órgãos sensoriais. E aí eu volto a dizer, não é só a audição. A gente vai ter a visão, a gente vai ter o tato, a gente vai ter lá os cheiros que mexem comigo, com as memórias, com os gostos. Então, a audição não foge disso também. Então, o meu sistema emocional, meu sistema límbico, ele é ativado 100% do tempo. E é lógico que no caso do zumbido, ele teve uma participação em classificar esse som como um som ruim, né? Senão a gente não sofria com ele. As emoções vão dizer qual é o significado que esse som tem. Então, se você deita lá e diz, como eu conheço pessoas que deitam lá e dizem, ah, cadê o meu barulhinho aqui que vai embalar o sono? Existe, acredite. E essas pessoas entendem o zumbido, o sistema límbico, o sistema emocional delas, leram esse som como algo bom ou algo, né, que é neutro e indiferente. Ao contrário disso, a gente tem aí uma série de pacientes, né, que não é a grande maioria, saibam disso, em torno de 20% dos pacientes que percebem zumbido, das pessoas que percebem zumbido, que tem incômodo com zumbido, acredite, né? Eu sei que quem sofre com zumbido acha até meio surreal, é impossível, né, que só 20% das pessoas que têm zumbido se incomodem com eles, acredite, isso é verdade, né? E você pode sim sair dos 20%. E entrar lá nessa porcentagem de 80% aí, sim, porque zumbido é tratável, tá? Então isso já fica aí salvo na sua memória. O que é importante a gente entender, qual é a diferença para aquelas pessoas que se incomodam, que são os 20%, e qual é a diferença daqueles 80% que não se incomodam? Esta classificação. Então, esses 80%, eles têm uma reação não igual a essa, ok, mas, oi Carlinha, amada do meu coração, mas uma reação muito próxima a essa, né, que eu falei de, vou deitar aqui e procurar o barulhinho que vai embalar meu sono, né? Então isso pode acontecer para muitas pessoas, para 80% das pessoas, porque o sistema límbico, o sistema emocional, ele classificou esse estímulo como neutro ou como um som que vai lá embalar meu sono, um som que não me atrapalha, que não me incomoda, tá? Então essa é a grande diferença entre as pessoas que se incomodam e que não se incomodam. E aí entra um fator que é muito decisivo lá no começo. Normalmente, aí você reveja aí na sua memória, quando o zumbido apareceu ou quando ele ficou forte, que eu sei que algumas pessoas dizem, olha, eu sempre tive um zumbidinho, ele não me incomodava em nada, mas ele ficou forte. Isso pode acontecer. E à medida que ele ficou forte, ele foi me incomodando e aí isso foi me tirando do sério. Ok. Perceba se lá nesse evento, nesse momento em que houve essa virada do zumbido começar a ficar forte, ficar incômodo, se isso movimentou o seu emocional de uma maneira negativa. E se um dos sentimentos mais talvez comuns ou mais presentes ou mais fortes que você sentiu foi medo. O zumbido, ele tende a ativar uma resposta nossa de medo, porque é um estímulo novo, diferente, e a tendência, em função de ele não para, só ficou forte ou tá ficando cada vez mais forte, é a sensação que a pessoa muitas vezes relata, né? E não vai embora, me tira o sono, eu não vou conseguir viver com isso. O que isso gera? Medo, né? Fora, muitas pessoas vão para a internet, começam a ler, e aí relacionam zumbido a doenças graves, o que é uma, assim, minoria, mínima mesmo, enfim. E aí começa toda uma confusão, uma mistura em função desse medo que tende a intensificar a percepção do zumbido. E aí o que acontece? Eu começo a ficar ansioso, estressado, com medo, o zumbido tende a aumentar, aumenta meu estresse, minha ansiedade, meu medo, que aumenta o zumbido, que aumenta, eu entro num círculo vicioso e eu tenho dificuldade de sair
desta relação que se retroalimenta, uma relação extremamente negativa e deletéria, tanto para o seu emocional quanto para sua vida como um todo. E aí embarca o sono nessa história, embarca a nossa qualidade de vida, a nossa relação com as pessoas, e não precisa ser assim. Mas o que acontece? O medo, ele ativa uma área do nosso cérebro que é uma área responsável por nos proteger. O medo não é um sentimento ruim, né? Então, assim, ter medo nos fez sobreviver até hoje. Ter medo faz com que você não saia no meio da rua à meia-noite com seu celular na mão, sacudindo a sua carteira na outra, porque você entende que aquilo ali é uma situação que pode te colocar em perigo. Então, o seu medo, ele te protege de situações que podem ser perigosas. Ter medo de acelerar o carro a 220 por hora numa estrada, ou enfim, te protege de você de repente cometer um ato completamente que vai botar a sua vida em risco. Então o medo, ele é um sistema extremamente necessário, ele nos manteve vivos até hoje, ele fez com que os seres humanos, né, sobrevivessem, a humanidade pudesse sobreviver e de alguma maneira que a gente estivesse aqui em um formato melhor. O que ocorre é que esse medo muitas vezes ele começa a ser um medo irracional, ele é ativado para situações que não tem necessidade, e aí eu começo a ativar esse medo em momentos e em situações que eu não precisava. Por exemplo, começo a desenvolver um medo de voar. Então, toda vez que eu entro num avião, eu começo a achar que aquele avião vai cair e tal. É irracional. Qual é o número de quedas para o número de voos? Então, assim, isso pode acontecer? Pode acontecer, como pode acontecer qualquer coisa com qualquer um de nós. Mas é um medo que não é protetivo, né? Eu não tenho o que eu posso fazer, não voar, então eu vou deixar de fazer isso. Qual é a probabilidade disso acontecer? Ele começa a ficar um medo irracional e um medo limitante. A mesma coisa acontece com o zumbido. E isso acontece porque quando a gente tem medo, o medo ele é identificado pelo nosso córtex pré-frontal. Então eu vejo uma situação, eu percebo uma situação, eu sinto uma situação e esse medo ele é identificado e aí é ativado uma região do cérebro que a gente chama de amígdala, que não é essa da garganta, tá? É uma região do cérebro que chama amígdala. E a amígdala ela é responsável pela resposta física ao medo. Então, o que é essa resposta física ao medo? A gente tem uma descarga de noradrenalina no corpo e com essa descarga de noradrenalina a gente começa a ter uma sensação de aumento do batimento cardíaco e a gente pode suar, pode sentir todas essas sensações que são muito ligadas à ansiedade. O medo e a ansiedade se conversam intimamente, eles são muito bons amigos, né? E a gente começa então a ter sintomas físicos do medo. Isso é uma das coisas que pode, inclusive, acontecer com o zumbido. Então, o paciente, quando percebe o zumbido, começa a ter respostas muitas vezes físicas, né? O que tende a aumentar o zumbido por causa dessa descarga, inclusive neuroquímica que a gente tem, por causa do aumento do batimento cardíaco, da pressão arterial, e aí a gente tem toda uma confusão, né? Uma mistura aí de neurotransmissores e de sensações corpóreas que tendem a aumentar o nosso desconforto e, consequentemente, aumentar o zumbido. Tá? Então, o medo, que era para ser uma resposta de proteção, ele começa a ser ativado daquela forma que a gente falou antes, essa forma irracional, né, desnecessária, porque a gente começa a olhar para o zumbido como algo extremamente perigoso. E isso é uma das coisas que acaba acontecendo quando a gente procura muita informação na internet ou escuta histórias de pessoas que passaram por situações, né, ou que tiveram zumbido e que não tiveram ou o tratamento adequado, a resposta adequada, ou a disciplina adequada, enfim, e não tiveram aí uma resposta tão boa, e a gente começa a olhar para o zumbido como um bicho de 7 cabeças, automaticamente eu vou ter medo dele, e esse medo acaba retroalimentando e fazendo esse circuito de aumento o zumbido, aumenta o medo, aumenta a ansiedade, aumenta o zumbido, enfim, e que a gente precisa quebrar. Então vamos lá para algumas coisas que podem ajudar você a lidar com o seu medo. Número 1, vamos procurar informações que sejam informações
científicas, coerentes. Procurem profissionais que tenham experiência, conhecimento e formação em tratar zumbido, que saibam o que é zumbido, que saibam te guiar e te acompanhar no processo. Vai ter um profissional que vai te guiar durante o processo inteiro, mesmo que você tenha que fazer tratamentos em paralelo, e isso sim é necessário muitas vezes, porque por mais que eu tenha lá um zumbido que tem lá um componente, por exemplo, somatosensorial, muitas vezes não é só isso, eu tenho alguma outra questão além da questão muscular que eu preciso tratar e que eu preciso acompanhar, e talvez eu precise buscar um psicólogo para lidar com a minha ansiedade, para lidar com este medo, para achar formas diferentes de eu funcionar. Então, que tenha um profissional, que tenha alguém que tenha um conhecimento que possa te esclarecer, nem que ele tenha que repetir 1000 vezes. E sim, isso é muito normal. Principalmente quando a gente tem medo, o medo ele volta. Não é numa conversa onde a gente esclarece o que é as coisas, onde a gente põe os pingos nos is, onde a gente mostra para o paciente, tá aqui seu exame, aqui aparece uma possível causa, pelo que você está me relatando aqui, a gente vai casando as coisas e vai montando o quadro deste paciente. Muitas coisas a gente vai descobrindo no processo, então o paciente volta outro dia e conta um outro pedaço e diz, nossa, isso aqui não tinha identificado aquele dia, não veio e aí a gente vai buscando alternativas, né? E que possa te guiar, que possa te levar por meio de informações científicas confiáveis. A partir daí, você vai ter dados reais para lidar com o zumbido e o medo vai diminuir, não tenha dúvida nenhuma, tá? Fora a sensação de você estar sendo acompanhado, de estar sendo orientado, e isso tende a gerar na gente um conforto, a gente não está só, né? E isso não é um desconhecido para nós, que vai nos atacar a qualquer momento, que a gente sabe que tem profissionais aí que têm o conhecimento e que sabem o que estão fazendo e que vão acompanhar a gente nesse processo, tá? Então, busque por informações científicas. Ah, eu tô doida para caçar na internet o que é que tem. Não, tá? Prenda seus dedos, né? Isso aqui é uma coisa, vou entregar minha irmã, tá? Minha irmã, quando tem que lavar louça, ela diz que não pode porque ela tem reumatismo e faz isso pra mim, cara de pau. E eu uso isso para os pacientes quando eles falam, ah, nossa, eu fui lá pesquisar na internet. Eu falei, não pode, tá? Você faça que nem a minha irmã. Os dedos não conseguem tocar as teclas, não vai rolar. Então, ou se você for buscar essa informação, saiba onde você está buscando, busque uma pessoa que possa, 1, 2, 3 profissionais que você veja que são profissionais que sabem o que estão falando, para que você possa acompanhar e que você possa ter essas informações, enfim. E busque alguém para te guiar pessoalmente. Isso com certeza vai ajudar na questão do medo. Uma segunda coisa, identifique se você tem outros medos, se você se consideraria uma pessoa medrosa, ou seja, eu já tenho um perfil de olhar para as coisas, para o mundo, para as situações de uma forma maior do que é, de me assustar com mais facilidade. E talvez aí eu buscar uma terapia, para eu poder lidar com isso também, né? Porque eu resolvendo o zumbido, acontece alguma outra coisa, eu tenho uma dor, eu tenho um evento, aquilo ali volta a virar o centro da sua vida e você volta a ter desconforto com uma outra situação, porque o eixo, né, essa questão do medo, que foi um dos grandes fatores, talvez, se você tem essa característica, para você, ele possa voltar de novo a criar uma nova situação desconfortável para você, que não seja no zumbido, mas que seja em algum outro evento ou físico ou emocional, tá bom? E aí vocês vão pensar, poxa, ela tá só falando de medo, né? E ela falou a respeito de culpa. O medo, ele é mais conhecido pra gente, a gente vai ver ali a literatura falando muito sobre o medo e o zumbido, esses fatores, essa ligação neuroquímica. Mas o que eu observo no consultório com muitos pacientes, não são todos, mas muitos pacientes, é uma relação de culpa com o zumbido. Você vai dizer, culpa do quê? Que culpa que eu tenho desse diabo aparecendo na minha orelha? Pois é, tem muitos pacientes que sentem assim. É um discurso que eu escuto muito, e não sei se é uma coisa que você já se falou em algum momento, para zumbidos que surgem em determinadas situações ou determinados eventos, ou em decorrência, às vezes, de
de um acúmulo de coisas, seja emocional ou seja física. Os pacientes têm um relato, tem uma fala que tem que ser muito bem observada pelo profissional, que é uma fala de culpa e que isso precisa ser trabalhado. Que é uma fala do tipo, se eu não tivesse feito isso, eu não teria o zumbido hoje. Então, se eu não tivesse dado aquele mergulho, eu não teria tido barotrauma, eu não teria o zumbido. Se eu tivesse cuidado da minha rotina antes, eu não teria entrado em burnout ou num estresse ou numa ansiedade aguda e eu não teria o zumbido. Provavelmente não teria startado, não estou dizendo que é a causa única, né? Os pacientes também entendem muitas vezes que essa não é a causa única, mas que foi tipo a gota, eles percebem que é a gota que encheu o copo. Se eu tivesse procurado o profissional antes, tratado, né, a questão dos meus dentes antes, eu não teria o zumbido. Se eu tivesse trabalhado na minha coluna antes, eu não teria o zumbido. Né? Ou se eu não fosse desta forma, eu não teria o zumbido. Então, assim, é como se a culpa fosse minha. Eu fosse um culpado responsável, como se você quisesse de alguma forma produzir aquilo, como se você pudesse prever. E vamos lá? Vamos trabalhar essa questão da culpa? Pessoal, sério mesmo? Se você pudesse imaginar que isso ia acontecer com você, você faria? Não. Você mudaria a rota? Muito provavelmente. Você teria feito alguma coisa diferente, teria iniciado um tratamento antes, teria buscado, caso você soubesse que isso poderia acontecer com você? Muito provavelmente. Então, você não tem como saber, você não tem como adivinhar, você não é culpado pelo que aconteceu. E olhe para o zumbido como um grande aliado, e eu sei que isso causa um pouco de mal-estar eu dizer que na verdade o zumbido na verdade é um grande aliado, ele é um grande amigo quando a gente usa ele para perceber aquilo que não está legal, aquilo que eu estou fazendo na minha vida e que ele vem alertar que não é legal. Então eu estou lá conduzindo a minha vida com uma alimentação completamente errada, minha glicose está lá em cima e eu poderia desenvolver uma diabetes se eu não tivesse tido zumbido. Mas eu poderia ter visto isso de uma forma diferente. Poderia, talvez poderia, mas não aconteceu. Foi dessa forma, né? Assim como você poderia ter percebido isso de uma forma muito pior. Então a gente não tem como prever. Se a gente pudesse prever, a gente evitava as coisas. Então abra a mão da culpa. E se você perceber que esse é um fator forte também, busque a terapia. Volto a dizer, a terapia é uma grande aliada, porque você se livrar dessa culpa, dessa responsabilidade culposa que você está colocando em cima de você é muito importante para que você possa realmente ter melhora no tratamento, tá? Senão você vai estar sempre com o chicotinho ali trazendo o zumbido de volta, porque afinal você é o culpado, você se colocou naquela situação. Então vamos lá. Medo e culpa podem e normalmente muitas vezes estão ligados ao zumbido. Eles precisam sim ser identificados e sim serem trabalhados quando a gente tem zumbido, não só o zumbido em si, não só as outras causas do zumbido, mas o medo e a culpa também, dentre outros fatores. Aí a gente tem a ansiedade, a gente tem as outras, questões emocionais que podem e que aparecem muitas vezes com o zumbido ou estão previamente a ele, que precisam ser trabalhados também. Zumbido tem tratamento, a gente consegue lidar com esses sentimentos também, a gente consegue trabalhar esses sentimentos também, então eu consigo me libertar tanto do medo e da culpa quanto do zumbido. E eu quero que você fique com isso na sua cabeça. Então volta para você, faz uma leitura do que possa estar acontecendo aí com você, tenta identificar se você se responsabilizou de alguma forma culposa, com um peso muito forte, pelo surgimento desse zumbido, ou se você responsabiliza alguém por isso, o que também pode acontecer. E aí a gente também precisa trabalhar fortemente isso, né? E identifica as questões de medo que devem estar ligadas ao zumbido. Começa a identificar isso aí, leva para a pessoa que está te acompanhando e bora trabalhar, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar e muito
no seu tratamento, para que você possa então se libertar aí desse sonzinho chato que está te atrapalhando, tá bom? Um beijo muito grande, obrigada por vocês estarem aqui, espero que tenha ajudado alguém. E o que tiverem de dúvida, o que tiverem de questionamentos, por favor, deixem aí que a gente vai tentar esclarecer, faz lives a respeito, ok? Um beijo, até a próxima!